A segunda parte dessa aula, já discutindo, né, os textos que foram avaliados, e nós ainda estamos avaliando textos, né? A gente vai ter aqui uma maratona nessa última semana. A ideia inicial era dar um retorno em até 10 dias, né? Vocês enviavam o texto e a gente enviava com as orientações em 10 dias, mas a gente está conseguindo intensificar isso, né? A gente ainda está recebendo textos, a gente vai receber textos até a sexta-feira, né? Ou seja, a sexta-feira da semana da prova. Então nós temos sexta, sábado, a prova no domingo, né? Então a gente vai receber até sexta-feira para dar o feedback até a noite do sábado. Então vai ser uma grande maratona, até porque a gente sabe que tem muita gente deixa para enviar o texto, né, nos últimos dias, né? Agora, texto sendo enviado, se o texto for enviado no sábado, a gente não garante a avaliação desse texto, porque fica muito complicado, né? E vocês, aqueles que já receberam, perceberam que há muitas anotações sobre os textos, né? A gente buscou detalhar ao máximo os pontos de atenção, ok? Então a gente dividiu os critérios de avaliação em partes, né? A parte que mais se destaca diz respeito à parte argumentativa, que eu acho que é a parte mais crítica, né? Crítica no sentido de ser importante, né? Então, essa parte da argumentação, ela equivale a 4 pontos, ok? Mas a gente vai discutir primeiramente aqui o primeiro critério, que diz respeito à norma culta padrão, né? Nos textos que já foram enviados, né, um dos grandes pontos de atenção que eu verifiquei diz respeito à pontuação da vírgula, né? Então eu verifiquei muitos equívocos de pontuação da vírgula, e isso pode fazer com que nós percamos pontos importantes, né? E a gente sabe que quando a gente se depara com um exame que é muito concorrido, né, qualquer meio ponto é muito importante, né? Então, muito cuidado com a utilização da vírgula, principalmente a vírgula quando está separando o sujeito do verbo, né? A gente não separa a vírgula, não separa o sujeito do verbo por vírgula, né? A não ser que ali haja uma informação. Eu estava me deparando com algumas situações assim: o professor, vírgula, chegou mais cedo. Nesse caso não se utiliza vírgula, né? Você está separando o sujeito, o professor, do verbo chegar, né? Chegou mais cedo, né? Então nós temos alguns pontos assim bem básicos, né? E a gente não deve cometer equívocos como esses, ok? Então, no que diz respeito à pontuação, eu acredito que a vírgula ela esteja aí muito presente, ok? Vou inclusive postar um material bem básico sobre a utilização das vírgulas. No que diz respeito à ortografia, não verifiquei muitos desvios, né, de ortografia, palavras escritas com letras equivocadas, né? Isso pode também ter acontecido por conta da própria digitação, né? Você está digitando e cometeu algum equívoco, enfim. Mas aí também a importância de realizar uma revisão textual, né? Eu sempre recomendo fazer um rascunho antes de escrever o texto que vai ser avaliado, né? Então faça um rascunho lá na hora da prova. Tem aqueles que não gostam de fazer rascunho, já partem logo para a folha resposta, né? E é um risco muito grande, né? Então se você tiver muita segurança mesmo, tudo bem, né? Mas eu sempre aconselho a fazer um rascunho, ok? Fazer um rascunho para posteriormente você passar para a folha resposta. Então isso faz com que você deixe de cometer alguns equívocos, né? Pois bem, no que diz respeito à pontuação, a vírgula se destaca, né? A ortografia, não verifiquei muitos problemas de ortografia, verifiquei alguns problemas de sintaxe, né? Ou seja, problemas gramaticais, de concordância, por exemplo, né? Por exemplo, quando diz será realizado uma aula, não, será realizada uma aula, né? Então aqui é um equívoco de concordância. E se são aulas,
serão realizadas aulas, ok? Então eu vi alguns textos como, por exemplo, será realizada 2 aulas ou será realizado 2 aulas. Então a gente tem que ter cuidado aí com a questão da concordância, ok? Outro ponto também de atenção nesse primeiro critério diz respeito à acentuação. Então me deparei com algumas palavras que estavam acentuadas de forma equivocada, né? Algumas palavras sem acentuação gráfica. Então muito cuidado aí, ok? Com essa questão da acentuação, eu também destaquei. Pode ter acontecido de uma palavra que estava acentuada de forma equivocada, ou mesmo estava com algum desvio de ortografia, não ter sido sinalizada na prova, ok? Então pode acontecer de alguns desvios não serem sinalizados. O foco foi dado em outras partes, uma parte argumentativa, uma palavra que foi acentuada de forma equivocada, ela teve essa observação lá no simulado de vocês, e se ela foi novamente acentuada de forma equivocada, pode ser que eu não tenha feito lá o registro novamente dessa palavra, porque eu já fiz anteriormente. Então não se impressione caso haja outros desvios no seu texto e eu não sinalizei, ok? Os desvios da mesma natureza eles já foram sinalizados anteriormente, tá bom? Então, no que diz respeito a esse primeiro critério, atenção com as vírgulas, ponto final. Eu também me deparei com algumas partes nas quais deveria haver uma vírgula e o cursista colocou um ponto final, né? Quando a gente tem uma sequência de orações, né? Então, por exemplo, se eu tenho no enunciado, né? Em junho de 2018, vírgula, foram comemorados os 200 anos da primeira instituição de musealização no Brasil. Aí coloca-se o ponto, aí a pessoa colocou o ponto, né? Ponto. O Museu Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente foi... Aí percebam que na verdade o Museu Nacional do Rio de Janeiro é uma continuação, né, da oração anterior, né? Então, instituição de musealização no Brasil, vírgula, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, então nós temos aqui uma continuação, e se for utilizado de fato esse ponto final após Brasil, nós teríamos aí uma quebra que não faz muito sentido aí, né? Não faz muito sentido. O Museu Nacional do Rio de Janeiro que, vírgula, infelizmente, vírgula, foi acometido de um trágico incêndio em 2 de setembro do mesmo ano. Se você pôr, por exemplo, o ponto final depois de Brasil, o que se segue depois com esse Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele ficaria incompleto, né? Ficaria incompleto. Então, justamente para fazer com que essa parte continue pertencendo ao mesmo período, né? Porque o período começa em junho de 2018 e vai até setembro do mesmo ano, né? Então nós temos um período com 3 linhas, ok? Se a gente dividir essa parte em 2 períodos, colocando um ponto final depois de Brasil, esse segundo período, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele ficaria com uma lacuna, né? Ele não faria muito sentido, por isso que ele necessita da oração anterior. Logo, eu não poderia dividi-lo aqui com ponto final, né? A pontuação correta aí seria uma vírgula. Então eu vi muitos casos de separação de orações com ponto final. Logo, no lugar de eu ter 2 orações dentro de um mesmo período, né? Orações sendo divididas por uma vírgula, eu passaria a ter 2 períodos que são divididos por um ponto final. Só que um período ele é dependente do outro, né? Ele está dependendo do outro. Sem esse outro ele fica incompleto, né? Logo, esse ponto final deve cair, eu coloco uma vírgula e essas 2 orações passam a pertencer ao mesmo período, né? De fato, pessoal, a vírgula, né, ela é um dos grandes... ela pode ser considerada como um calcanhar de Aquiles, né, daqueles que estão escrevendo textos acadêmicos também. A vírgula, a gente encontra problemas com vírgulas em textos acadêmicos, né? A gente vai levar essa dificuldade para o resto da vida, né? É uma questão mesmo de prática, né?
de muita escrita, leitura também, né? A gente vai se deparar leituras de bons textos, né? Textos que estejam escritos, né? Com esse cuidado no que diz respeito à pontuação, né? Então é uma questão mesmo de prática, ok? Vejam aí direitinho algumas observações sobre a utilização da vírgula que eu vou postar nessa aula, ok? Principalmente para aqueles que de fato verificaram uma grande dificuldade na utilização desta pontuação, tá bom? Então, nesse primeiro quesito, a norma culta padrão, eu destaco aqui estes pontos. No segundo critério, nós temos a coesão, ok? Nós temos a coesão. A coesão ela diz respeito à conexão das partes do texto, ok? Um texto ele está bem coeso quando as partes estão bem conectadas. É quando eu não tenho, por exemplo, uma mudança brusca de assunto em um texto. É quando eu tenho uma boa utilização de elementos coesivos, elementos que dão continuidade ao texto, elementos que resgatam informações já discutidas anteriormente, né? São exemplos de elementos coesivos quando a gente está, por exemplo, trazendo o passo a passo da nossa aula, né? Primeiramente, nós faremos isso, aquilo, em um segundo momento, né? Finalmente. Então, são elementos que vão trazendo um sequenciamento a esse texto, ok? Como discutido anteriormente. Então, um texto bem coeso é um texto onde as partes estão muito bem conectadas, ok? Um texto que não tem coesão é um texto, por exemplo, onde as partes não estão bem organizadas. É quando eu não tenho, por exemplo, uma sequência ou mesmo eu encontre lacunas em um mesmo período. No exemplo anterior que eu dei agora, né, desse ponto final, no lugar da vírgula no lugar do ponto final, né, isso traz um problema de coesão, né? É como se eu não tivesse uma sequência, é como se essa segunda parte ela não fizesse sentido sem a primeira parte. Então a gente tem aqui problemas também relacionados à coesão, ok? O próximo critério diz respeito à coerência, ok? A coerência, ao sentido mesmo do texto, ok? Alguns cursistas trazem, por exemplo, propostas que não são muito coerentes com a temática que está sendo discutida. Então essa coerência ela diz respeito principalmente, né, ao comando da questão. O que está sendo pedido? O que está sendo pedido ali? O texto do candidato, né, ele está contemplando aquilo que está sendo pedido? Ou seja, ele é coerente com o que está sendo pedido para ele? É coerente com o campo de discussão que a prova discursiva nos traz? Ok? Então, a coerência ela diz respeito exatamente a isso, ok? Se esse texto ele está sendo coerente ou não com o que está sendo, pedido. Em textos circulares, né? Ou seja, a pessoa vai falar sobre algo, mas ela fala e não sai do lugar, né? É o que a gente chama de tautologia. Ela vai tentar definir algo, né? Então ela começa a falar, não chega no assunto, né? Faz vários arrudeios para chegar até o assunto, às vezes não chega no assunto. Isso é uma falha muito grande de coerência, né? É uma tautologia. Você fala e não diz nada, né? É o popular a encheção de linguiça, né? A pessoa sabe que tem dificuldade em falar sobre aquilo, mas ela pensa, não, então eu vou escrever aqui o que eu sei, vai que a pessoa considera alguma coisa, né? Vai que a banca avaliadora considera aquilo que eu estou escrevendo, mesmo sem estar relacionado diretamente ao que está sendo pedido. Mas eu vou mostrar que eu sei muita coisa além disso aqui, né? Isso não vai colar, né? Isso não vai colar. Então a coerência diz respeito a isso, né? Faz sentido ou não aquilo que você está escrevendo, né? É viável ou não essa proposta, né? Então, muito cuidado com essa questão da coerência. E, finalmente, né, o último critério, o critério para o qual eu atribuí a maior pontuação, né, 4 pontos,
diz respeito à sequência argumentativa, né? Eu sempre estou colocando nas orientações dos textos, né, essa sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução a gente vai trazer a temática que vai ser discutida, como se trata de um plano de aula, né? Qual a temática que vai ser discutida nessa aula? Então, se não há um espaço, uma linha na folha de resposta específica para a gente trazer o título da nossa aula, a gente vai ter de trazer o título dentro do corpo do texto, como eu estou trazendo as sugestões, né? Então, vocês que já enviaram o texto e colocaram lá o título centralizado em uma linha à parte, né? Eu até disse, caso não haja uma linha centralizada, você terá de colocar o seu título dentro do corpo do texto. Eu até trago uma sugestão, né? Sugiro, eu trago o seu texto dialogando com o que você já vem escrevendo, né? Então, na introdução, a gente introduz a temática, né? Dizendo: esta aula é direcionada a uma turma de tal ano, do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Então, a gente deixa lá dentro do corpo do texto, introduz o tema, né? Pode trazer dentro dessa introdução uma problematização, lançar alguns questionamentos, né? Depois a gente se depara com o desenvolvimento. No desenvolvimento a gente vai se deparar com a parte mesmo argumentativa. É onde você vai defender essa temática. Então você, na introdução, traz o tema da aula e depois no desenvolvimento você vai mostrar que esse tema é importante, né? Por que é importante abordar esse tema, né? Em uma turma do primeiro ano, do segundo ano, enfim, no ensino de história? Por que é importante isso? E você vai trazer isso no desenvolvimento. Lembrando de fazer citações, né? Citar vozes de autoridade, citar pensadores, pesquisadores, notadamente aqueles que estão presentes na revista do patrimônio, né? No livro que consta no edital. Porque é importante a gente mostrar para a banca que a gente leu aquilo, que a gente tem leituras sobre esse assunto. Mas não basta a gente citar, é importante que aquilo que a gente esteja citando tenha relação com a nossa proposta de aula, né? Porque senão vai ficar apenas uma citação jogada ali, desconexa, né? Isso não vai ser bem aproveitado. Então é importante que a gente cite, né, principalmente o autor do texto que a gente estudou, né, e faça uma relação com a temática da nossa aula. Aí, beleza, né? Uma estratégia argumentativa muito válida. A gente está citando um pesquisador, citando uma ideia que ele nos traz, né? E relacionando essa ideia, relacionando esse ponto de vista dele com o nosso, com a nossa temática. E isso vai mostrar que, de fato, esse tema é importante para ser abordado em uma sala de aula de história, tá ok? E dentro do desenvolvimento a gente também pode trazer a metodologia, o passo a passo da nossa aula, como a gente vai abordar essa temática, tá ok? Então, não encontrei muitos problemas em praticamente todos os textos que foram enviados. Eu encontrei esse passo a passo, né, como vai ser abordada essa temática. O que eu mais tenho assim de atenção nessa questão da argumentação é a falta dessas citações, né? É a falta das vozes de autoridade. Então, ao defender essa temática no desenvolvimento, busque citar esses pesquisadores, busque citar algo relacionado ao que a gente encontrou na revista do patrimônio. É muito importante a gente mostrar para a banca que está avaliando o nosso texto, né, que a gente leu aquele texto, que a gente leu o texto que consta no edital, tá ok? Então esse é um dos pontos assim, maiores de atenção, diz respeito justamente à citação, né? A gente citar esses pesquisadores. Segundo o fulano de tal, né? Da mesma forma pensa fulano de tal, ok? Então, para a gente reforçar o nosso ponto de vista, isso é uma estratégia argumentativa. Então, dentro do desenvolvimento, a gente traz essa parte argumentativa, traz o passo a passo da nossa aula, né? E finalmente, nas conclusões,
e também eu verifiquei isso em praticamente todos os textos, né, nós temos a avaliação. A gente não pode esquecer da avaliação, né? Como a gente vai avaliar os nossos alunos? É importante que essa avaliação ela busque resgatar de alguma forma os objetivos que a gente elencou lá no início do texto. Então, se você traz objetivos, né, ou se você traz algumas perguntas que deveriam ser respondidas, né, é importante que essa avaliação de alguma forma retome essas perguntas, né, para saber se de fato esses objetivos que foram elencados, para saber se essas perguntas foram ou não respondidas, ok? Então é importante a gente resgatar as perguntas em nossa avaliação. E atenção, pessoal, algumas perguntas que foram trazidas no texto, né, dizem respeito a questões didáticas, né? Então, por exemplo, eu me deparei com um texto que trazia como proposta, né, investigar como os alunos se comportam quando se deparam com determinado assunto, né? Como investigar a relação do professor com o aluno, ou seja, eu me deparei com algumas perguntas que são mais relacionadas, né, a um curso de licenciatura do que propriamente a uma aula, né? Então, muito cuidado ao trazer objetivos, para que esses objetivos não estejam mais relacionados a uma pesquisa na área de licenciatura, por exemplo, do que propriamente a uma aula, né? Então, o que você traz em seu texto, né, são perguntas que são direcionadas aos alunos, né, e não a relação professor-aluno, né, investigar como o professor poderia trabalhar em determinado assunto, como o professor poderia abordar de uma maneira mais proveitosa esse assunto. Não, isso diz respeito a uma pesquisa acadêmica, né? Uma pesquisa a ser desenvolvida em um curso de licenciatura, por exemplo. O foco aqui é a aula, ok? É uma pergunta que vai ser feita para o aluno, ok? E não para o professor, ok? Então, eu trago aqui algumas observações, né, sobre os textos que já foram enviados. Estou disponibilizando também nesse momento um modelo, né, um modelo elaborado, tomando por base aí, obviamente, a proposta da prova discursiva, ok? Nesse modelo eu elenco lá as partes de atenção, ok? Vocês já podem ver esse modelo. Então, pessoal, é isso. No que diz respeito às observações dos textos que foram enviados. Continue os estudos, assistam as videoaulas, tá, que as orientações foram feitas, assistam as correções dos exames anteriores, das provas discursivas anteriores, ok? No mais é isso, bons estudos a todos e até a próxima.